Fala galera, tudo bom? Então hoje a gente está aí na revisão do simulado 5, né? Um simulado que estava focado mais na parte de exponencial e logaritmo. É uma parte que é bem cobrada tanto em vestibulares do, do Enem quanto do SSA e particulares. Para o SSA isso é muito visto na parte do primeiro ano, as particulares gostam de cobrar, né? Todas as particulares têm essa tendência. E o Enem gosta muito de cobrar tanto função exponencial, o conceito em si, como montar a função, quanto aplicar o logaritmo na função, tá certo? Beleza. Então a gente começou com uma questão que era bem interessante. Ele falava assim: um lago utilizado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial, atingindo um nível de toxidez T0, correspondendo a T 10 vezes o valor inicial. Aí lê as informações a seguir e aí ele pergunta assim: a vazão natural do lago permite 50% do seu volume ser renovado a cada 10 dias. E o nível de toxidez após X dias do acidente pode ser calculado por meio da seguinte equação. Beleza. E aí, ele assim, considere deu um menor número de dias de suspensão do abastecimento de água necessário para que a toxidez retorne ao nível inicial. Então, ele quer que T de X volte ao valor inicial. Então, essa questão é uma questão muito interessante, porque a nossa função em si é essa. Só que depois do acidente, o que é que acontece? Essa concentração inicial passa a ser 10 vezes o seu valor. Então, basicamente, seria assim, ó, T de x é igual a 10 vezes T0 vezes 0,5 elevado a 0,1x. Ele queria saber o valor de x para que T de x fosse igual a T0. Olha que interessante. E aí ficaria assim, ó, T0 é igual a 10 vezes T0, 0,5, 0,1x. Posso cortar o T0 com T0? E aí a nossa equação fica 1 é igual a 10 vezes 0,5 elevado a 0,1x. Aí o que que a gente poderia fazer aqui, né, para facilitar a nossa vida? A gente pode passar o 10 para cá, ficaria assim, 1 sobre 10. O 0,5 a gente pode dizer que é 1 sobre 2 elevado a 0,1x. E aplicar o ln de ambos, ln não, né, o log de ambos os lados. Então ficaria log de 1 sobre 10 é igual ao log de 1 sobre 2 elevado a 0,1x. Isso aqui vai tombar, né? E o que está dividindo separa pela subtração. Vai ficar assim, log de 1 menos o log de 10 é igual a 0,1x log de 1 menos o log de 2. E aí o log de 1 é 0, né? O log de 10 nós sabemos que é 1. E o log de 0,2 ele informou na questão que é 0,3. Então ficaria assim, ó, 0 menos 1 igual a 0,1 x 0 menos 0,3. E vai ficar menos 1 igual a menos 0,3x. E se eu multiplicar aqui, vou multiplicar por 10, por exemplo, né? Para ficar mais simples a nossa questão. Por 10, ou aqui vai ficar 0,03x. Multiplicar por menos 100. Para tirar o negativo e também tirar o decimal. Ficaria 100 igual a 3x. E aí x igual a 100 dividido por 3, que vai dar 3,33. Pá, pá, pá. E ele diz o valor de D tem que ser igual a quanto, né? 33,3, pessoal, é basicamente você tem que ter o raciocínio aqui. Em 33 dias apenas, ele não vai conseguir voltar ao seu valor inicial. Vai ficar muito próximo, mas ele não consegue. Então tem que ser sempre o valor depois, o valor posterior a 33, que é 34, e a resposta é a letra C. Uma questão bem, bem difícil, bem interpretativa, né? Essa mudança inicial do valor inicial, eu acho que foi o que pegou muita gente aí. Beleza. Na próxima questão, era sobre um gráfico, né? E ele diz assim, ó, observe no gráfico a função logaritmo decimal, definida por y igual a log de x. Aí ele diz, admita que no eixo x, 10 unidades correspondem a 1 centímetro. E que no eixo y, a ordenada log de 1000 corresponde a 15 centímetros.
Então, qual era a sacada, né? A gente pegar essa. Ele já deu correspondência no eixo X. Era a gente pegar a correspondência no eixo Y. Então, Y, que é log de 1000, que é a mesma coisa que log de 10 ao cubo, que vai dar 3 vezes o log de 10. Isso aqui é 1, e a gente acha que y é igual a 3. E a gente vê que 3 unidades de y, 3 centímetros de y, corresponde a 15 centímetros na realidade. Então a gente já tem uma relação, né, entre y e x. Perceba que para x, 1 centímetro corresponde a 10 unidades. E que para y, 15 centímetros corresponde a 3 unidades, certo? Então existe essa correlação. E essa correlação, a gente poderia, como ele pede uma escala x para y, a gente pode dizer assim, ó, x está para y. Aí qual é a correspondência das unidades aqui, né? Deixa eu ver. 10 unidades está para 1 centímetro, assim como 3 unidades está para 15 centímetros. Só usando a relação. 10 unidades correspondem a 1 centímetro e 3 unidades correspondem a 15 centímetros. E se a gente repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ficaria basicamente assim: 50 para 1. É a resposta certa, letra C. Mas é uma questão difícil, né? De difícil interpretação. Principalmente porque ele pede uma escala, a gente sabe que a escala é a razão entre dois parâmetros. E no caso aqui ele comparava o eixo da ordenada com o eixo da abscissa, certo? A ordenada é y, a abscissa é x. Questão muito boa. Muita gente teve dúvida e me perguntou após o simulado. Na questão 3 era mais uma questão pegadinha, né? Porque ele pega assim, quanto é o log da função de e? E é justamente o número neperiano, ele fala, né? É a base do logaritmo natural. Então, se eu fizesse assim, f de e seria 10 menos 1, 10 elevado a 1 menos, e o L é basicamente o logaritmo neperiano, ln de e. Só que ln de e nós sabemos que ele é o log de e na base e. E esse resultado é 1. Então, um f de e ficaria assim, ó, 10 elevado a 1 menos 1, que fica 10 elevado a 0. E qualquer número, exceto 0, quando elevado ao zero, o resultado é 1. Então, o log de f de e seria basicamente o log de 1. E o log de 1 é quanto, pessoal? Zero, né? Letra B. Quis utilizar essa questão mais para lembrar as propriedades do logaritmo, né? Aquelas consequências da definição. Quando a base e o logaritmando eles são iguais, o resultado é 1. E quando o logaritmando é 1, o resultado sempre é 0. Ok? Na quarta, era mais para que a gente pudesse montar a nossa função exponencial. Né? A gente aprender a montar a nossa função exponencial. Então, assim, o acréscimo de tecnologias no sistema produtivo tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, ou seja, cada ano você vai aumentar em 50%. Aí ele considere P a quantidade de novos produtos e T o ano de funcionamento. Qual é a grande sacada nessa questão, né? Porque quando a gente monta funções exponenciais, geralmente a gente considera o ano inicial como um ano igual a zero, x igual a zero, t igual a zero. E nesse caso ele considerou o primeiro ano como t igual a 1. Então lembra daquela função? Ó, valor final é igual ao valor inicial, 1 mais ou menos o reajuste elevado a x. Aqui, geralmente, quando o valor inicial é, por exemplo, 8.000, o x seria zero. Só que nesse caso aqui, ele considerou que quando o valor inicial é 8.000, o x é igual a 1. Então, a gente precisaria só fazer uma correção. P de t, o valor inicial seria 8.000, 1 mais o aumento, que é de 50%, e aí, ao invés de ser t, vai ser t menos 1. Por que t menos 1?
Porque se você perceber, ele não tá contando o tempo como t igual a zero, e sim como t igual a 1. Então a gente tem que fazer essa pequena correção para que dê o resultado correto. Ah, então se ele começasse a contar a partir do t igual a 2, seria t menos 2? Isso. Se ele começasse a contar do t no tempo igual a 3, t menos 3. E a gente fica com a resposta letra E, tá? Trouxe essa questão porque eu acho que às vezes o pessoal acaba errando porque não entende o porquê disso, né? T menos 1. E aí, utilizando essa nossa expressão geral, a gente consegue sempre resolver bem as questões. Na quinta, novamente, a gente tinha que montar a nossa função exponencial e depois resolver através de log. Então, ele diz, uma liga metálica sai do forno a temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% a cada 30 minutos. Então, lembra daquelas dicas que eu dei? Ó? Se a cada 30 minutos o seu processo e o tempo ele está em hora, né? Então, 30 dividido por 60 vai ficar 1/2. Aí, perceba como isso vai mudar muito a nossa função. Então, o valor final é o valor inicial, 1 mais ou menos o reajuste elevado a x. E se você perceber, vamos botar assim, a temperatura final, né? É a temperatura inicial, que é 3.000. 1 diminui 1%. 1%, gente, é 0,01. Menos 0,01 dividido pelo tempo, 1/2. Lembra? A gente sempre divide o tempo pela a demora que o evento ocorre. Então, nesse caso, ele demora 30 minutos para ocorrer. Então, em uma hora, vão ter dois eventos. Por isso que a nossa função vai ficar assim: 3.000, 0,99 e t dividido por 1/2 fica assim. Ó. Eu repito a primeira, que é t sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda. 2t. E vamos ver se faz sentido. Quando eu boto t igual a 1, que é uma hora, quantas vezes esse processo de diminuição ocorreu? Duas. Por isso que aparece 2t. Ah, se fossem 2 horas, ia ocorrer quatro processos. Por isso que quando eu boto 2 vezes 2 dá 4. Tá? Para que vocês entendam bem como é que funciona. E aí, para facilitar mais a nossa vida, o que é que eu acho que é válido aqui? A gente transformar isso. Perceba que os logos que ele deu não são em decimais. Então é melhor a gente transformar isso logo para uma fração. 3.099/100. Eu dei duas casas para a direita, então eu divido por 100. E aí ele diz o tempo decorrido, então ele quer saber o tempo para que a temperatura seja de 30 graus. Então fica assim, ó, 30 igual a 3.000, perdão, 99/100 elevado a 2t. Aí esse 3.000 passa para cá, fica 30/3.000 igual a 99/100 elevado a 2t. Aí eu posso cortar, né, 30, um zero com zero, e 3/100 vai dar 1/100. Então vai ficar assim, ó, 1/100 é igual a 99/100 elevado a 2t. E aí aplico log de ambos os lados. Eita. Então vai ficar assim, ó, log de 1/100 é igual ao log de 99/100 elevado a 2t. Esse 2t vai tombar, vai ficar assim, ó, log de 1 menos o log de 100 é igual a 2t log de 99 menos o log de 100. Ótimo. E aí, se você perceber, o log de 1 a gente sabe que é zero. O log de 100 nós sabemos que é 2, né? Porque 100 é 10 ao quadrado. E a única coisa que a gente precisaria definir melhor seria o log de 99. Então, o log de 99, se você perceber, 99 quando a gente fatora, por 3 vai dar 33, por 3 vai dar 11 e por 11 vai dar 1. Então, é 3 ao quadrado vezes 11. E aí, se a gente for dividir, fica assim, o log de 99 é o log de 3 ao quadrado vezes 11. Então, tem uma multiplicação, separa pela soma. E esse 2 que ele está o expoente, ele passa tomando. Então, fica 2 log de 3 mais log de 11.
Então vamos lá. Vai ficar basicamente assim, ó, 0 menos 2 é igual a 2t. Aí, 2 vezes 0, 3. Ah, não. Logo de 3 ele botou 0,477. Mais 1,041. Olha aí. Númerozinhos bem quebrados. Não tem problema. E aí, menos o log de 100, que fica menos 2. Pronto. Então dá menos 2 igual a 2t. Isso aqui, 477 vezes 2, isso vai dar 0,954. Aí, mais 1,041, menos 2. E isso aqui, pessoal, vai ficar assim, ó, menos 2 é igual a 2t. E essa conta toda vai ficar menos 0,005. Quando multiplicar, aí tem duas coisas. A gente poderia fazer logo multiplicar por menos 1000. Por que por menos 1000? Porque a gente ia matar os decimais aqui. Ia ficar 2000 igual a 2t vezes 5. E aí, t igual a 2000 dividido por 10, que daria 200. Eu precisaria de 200 horas para com que o forno ele chegasse a temperatura de 30 graus Celsius. Questão muito boa, né? Mas muito difícil. Uma questão que a gente tinha que ter bem as propriedades e as consequências da definição, certo? Então, perceba, eu gosto muito de chamar a atenção de montar a nossa expressão, nossa função. Por quê? Quando a gente monta a função, e a gente já tem treinado bastante essa parte de log, fica mais no automático. Dá trabalho, mas você consegue fazer, né? Você consegue fazer. Apesar dos números serem chatinhos, mas você consegue fazer. Mas o grande diferencial é você montar. Se você botasse só T sobre 1, o que é que aconteceria aqui? Ia dar a letra E, como muita gente marcou. Então você tem que ter muita atenção a isso para não errar a questão, tá certo? Beleza. Na sexta, também era uma questão do Enem, que ele buscava mais a saber a definição em si do logaritmo. E aí eu vou explicar bem para vocês. Ele diz, em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7, na mesma escala, sacudiu Sichuan, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por, e aí ele te dá a expressão. É a energia em kWh liberada pelo terremoto e E0 é uma constante real. Então, E0 ele não muda. E ela vai ser essa informação vai ser o elo de ligação entre as duas equações. Aí considere que E1 e E2 representam as energias liberadas no terremoto ocorrido no Japão, que foi magnitude 9. A gente poderia dizer assim, ó, 2 terços do log de E1 sobre E0. Aí a magnitude do primeiro terremoto foi 9. E no outro é 2 terços do log de E2 sobre E0, foi de magnitude 7. Então perceba que E0 ele não muda para os dois, e isso vai ser justamente o elo de ligação, porque ele quer a relação entre E1 e E2, então a gente tem que juntar essas duas equações. Bom, o que é que eu gosto de fazer aqui para facilitar a nossa vida, né? Esses 2 terços eu poderia passar dividindo aqui, né? Não está multiplicando, eu passo dividindo. E aí ficaria assim, ó, log, aí eu vou já separar, E1 menos log de E0, aí fica 3 vezes 9, 27, 27 dividido por 2 dá 13,5. Bom, só fiz isso aqui, pessoal, 9 dividido por 2 terços. Aí repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Aí ficou 27 sobre 2, que dá 13,5. Botei 13,5 aqui. A mesma coisa eu vou fazer isso, 7 dividido por 2 terços. Aí repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, que vai dar 10,5. E aqui vai ficar log de E2 menos log de E0 é igual a 10,5. Show de bola. Então, quando você percebe, você tem um sistema de equações com
Basicamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa juntar essas duas informações. E para juntar essas duas informações, a gente tem que zerar esse log de E0. Então, vou multiplicar essa segunda por menos um. E aí, nosso sistema vai ficar assim, ó. Vê se vocês entendem. Log de E1 menos log de E0 igual a 3,5. Repetir a primeira. E a segunda vai ficar menos o log de E2 mais o log de E0 é igual a menos 10,5. E quando eu somar as duas, vai ficar assim. Log de E1 menos log de E2. Aí o menos log de E0 com mais log de E0 corta. E 13,5 menos 10,5 dá 3. Ok. Aí o que é que a gente precisa fazer? Perceba que muita gente fala, pô, Sandro, não tem no gabarito o 3, né? Só que ele quer a relação. A relação é basicamente é 1 sobre a 2. E se você perceber, tem uma diferença de logs. A gente pode juntar esses dois através da divisão. Então fica E1 sobre E2 igual a 3. Quando a base ela não aparece, quer dizer que ela é 10. A gente pode usar justamente a definição do logaritmo. É 1 sobre E2 empurra o 10 e o 10 vai para baixo do 3. Vai ficar assim, ó, é 1 sobre E2 é igual a 10 ao cubo. E aí a gente mata a charada, dizendo que a letra C. Então, novamente, essa questão, e já caiu mais de uma vez questões desse tipo. A gente sempre tem que ver qual é o elo de ligação, o que é que as duas questões têm em comum. No caso, foi o E0. E aí a gente ia zerar esse E0 para juntar as duas informações e depois aplicar as definições. O que é que a gente fez? Geralmente a gente tem uma divisão no logaritmando e a gente separa pela subtração. Só que a gente tinha agora subtração e logaritmo, a gente tinha que juntar para dar a resposta que ele queria. E para juntar, a gente tem que fazer o caminho inverso. Eita, se tem uma subtração, a gente junta pela divisão. Se tivesse uma soma, a gente ia juntar pela multiplicação. Ok? Questão 7, a questão muito capciosa, né? Porque acaba confundindo um pouco a gente. Ele diz assim: admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantão modelado pela função y de t igual a elevado a t menos 1, no qual y representa a altura da planta e é uma constante maior que 1. Aí, admita que zero fornece a altura da muda quando plantada. Então, ele foi plantada com meio metro, tá vendo? Meio metro ela foi plantada. E deseja cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5. Legal. 7,5. E aí ele diz assim, o tempo entre a relação e o corte em ano é igual a. E uma coisa que ele te dá, que é bem interessante, é que ele diz o seguinte, ó, quando o tempo é igual a 6 anos, y é 32. Então ele te dá uma informação bacana, porque a gente já sabe o seguinte, ó, 32 é igual a elevado a 6 menos 1. Vai ficar 32 igual a quinta. E aí, se você perceber, 32, quando a gente vai decompor na base 2, fica por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Fica 2 a quinta. Vai ficar 2 a quinta é igual a elevado a 5. Então, consequentemente, a é igual a 5. Porque se os expoentes estão iguais, a base tem que estar igual. A igual a 2, perdão, né, gente? Então, nossa expressão gerador exponencial é assim, y de t é igual a 2 elevado a t menos 1. E uma casquinha de banana aqui foi basicamente o seguinte. Ele quer cortar o eucalipto quando ele cresceu 7,5, né? Se é meio mais 7,5, ele quer quando y é igual a 8. Aí o pessoal acabou botando 7,5 e aí acabou errando a questão. Então, quando y é igual a 8, quanto equivale o t? É só botar aqui, ó, 8 igual a 2 elevado a t menos 1. 8 é 2 ao cubo, igual a 2 elevado a t menos 1. E como as bases são iguais, a gente agora iguala os expoentes. E aí fica 7 igual a 4. T igual a 4. Pô, Sala, então aqui tu fez duas operações de equações exponenciais utilizando conceitos diferentes. Como a gente tem uma equação exponencial, ou os expoentes têm que ser iguais e, consequentemente, as bases vão ter que ser iguais também, ou as bases são iguais e aí os expoentes têm que ser iguais. Nesse caso, eu usei os dois conceitos para resolver a questão, tá bom? Questão muito boa.
Na questão 8 era uma questão mais de análise de gráfico, né? Ele fala assim, abre o negócio, o microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais durante os 2 primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear, e posteriormente ele decidiu investir em propaganda para ver suas vendas crescerem de modo exponencial. Aí, qual gráfico melhor descreve as vendas? Então, eu teria que pensar o seguinte, ó. O primeiro ano foi um ano que representa uma reta e o segundo ano foi uma hipérbole. E aí, quando a gente percebe isso, a gente vê que, primeiro, essas curvas que elas são voltadas para uma, elas estão convergindo para uma constante, elas não representam o investimento do empresário, né? Então, por exemplo, essas duas aqui a gente já poderia cortar. E essa aqui, que era uma reta, também poderia cortar. Então, ficaria entre a letra A e a letra D. E aí, se você perceber, a letra A ela vem até a 1 e depois ela começa a crescer. E a letra D também ela vem até 1, só que ela tem como se fosse uma outra reta aqui para depois crescer novamente. Então, o gráfico que melhor se assemelha a esse. Até 1 é uma reta, e aí depois disso, se bem que aqui está começando. Eu acho que ficaria com a letra D, mas mesmo assim, a questão ela poderia ser um pouquinho mais direta e mais ter um gráfico bem mais definido. Mas percebam que primeiro você tem que perceber, primeiro vocês têm que notar se vai ter uma reta e vai ter uma hipérbole, e além disso, se ela está voltada para cima, se ela está voltada para uma tendência de constante, certo? Na nona questão, é uma questão bem conhecida da FPS, né? A questão do enunciado, ela basicamente errou. Ele falava assim, passadas T horas desde a ingestão de 30 miligramas, e quando a gente olhava a sua função exponencial, a concentração inicial era 32, e isso acabou trazendo um pouco de dúvida, tanto é que eu retifiquei aqui e botei 32. E ele quer saber em quantas horas estará 1 miligrama do medicamento. Como ele já te deu a função exponencial, é basicamente aquela questão direta, né? Qual o tempo para que a quantidade seja igual a 1? Então a gente substitui do lado esquerdo. E aí, se você perceber, ele está usando na nossa questão ln, que é o logaritmo natural. Então a gente pode passar esse 32 para cá, vai ficar 1 sobre 32 é igual a e elevado a menos 0,6t. E vamos aplicar o logaritmo neperiano, o ln de ambos os lados. Então vai ficar ln de 1 sobre 32 é igual a ln de e elevado a menos 0,6t. Isso vai tombar e isso vai separar pela subtração. Então vai ficar assim, ln de 1 menos ln de 32 é igual a menos 0,6t vezes ln de e. Bom, ln de 1 a gente já sabe que é zero. Ln de e nós também já sabemos que é igual a 1. E o ln de 32, se a gente decompor na base 2, vai ficar ln de 2 a quinta, que é a mesma coisa que 5 vezes ln de 2. E perceba que ele deu para você o ln de 2, que é 0,69. Então fica 5 vezes 0,69, que isso aqui vai dar 3,45. Vai ficar menos 3,45 é igual a menos 0,6t. E aí, ó, uma coisa interessante para a gente aqui é perceber o seguinte: vamos multiplicar isso aqui por menos 100, que além de eliminar o decimal, a gente tira o negativo. Fica 345 igual a 6t. E aí, t igual a 345 dividido por 6. Aqui eu acho que valeria a pena a gente fazer a nossa divisão. Aqui. Dividido por 6, aqui vai dar 5, sobra 45. Que a gente poderia fazer como, né? Deixa eu ver. Aqui tá errado, porque aqui é 60, foi uma opção. Errei aqui. Então 60 já muda, né? Porque vai ficar 300 e sobra 45. E é justamente o que a gente queria, né? Fica 5 horas, 5 horas e 45 minutos.
E aí mata a questão, letra A como resposta certa. E a última era uma questão bem recente da SESMAC, que falava sobre a respiração. Durante a respiração normal, 12% do ar nos pulmões é substituído após cada respiração. E aí, se 12% substituído, então sai dos 12%. Aí, se a quantidade inicial de ar nos pulmões é 500 ml, a gente já tem tudo, né? O valor final é o valor inicial, mais ou menos a taxa, né, elevado a x. Como ele diz que após cada respiração, então, o valor de x vai ser a quantidade de respirações. Então, o valor final é igual a 500, 1 menos 0,12 elevado a x sobre 1. Por que sobre 1? Porque a cada respiração. Então, o valor final é igual a 500 vezes 0,88 elevado a, elevado a x. Ele diz assim, quanto do A original restará nos pulmões depois de 20 respirações? Então, ele quer saber o valor final quando x é igual a 20. Então, o valor final é 500 vezes 0,88 elevado a 20. E aí ele te dá uma aproximação. Fica 500 vezes 0,078. Às vezes a gente não gosta muito de trabalhar com esses números muito quebrados. O que é que eu faço? Eu corto dois zeros daqui e puxo para cá. Então é como se fosse 5 vezes 7,8. Olha, 5 vezes 7 dá 35. E 35, 5 vezes 0,8 dá 4. Vai dar 39 mililitros. E a resposta certa é a letra D de Deus, tá bom? Foi esse o nosso simulado, sim. Eu acho que foi um simulado bom, puxado, teve algumas questões mais complicadinhas. Mas é isso, né? Treinar sempre para questões mais difíceis. Se vier fácil ou médio, a gente consegue se sobressair bem, tá certo? Então é isso, galera. Obrigado, mandem as dúvidas. Qualquer coisa, marquem a mentoria comigo. Beijão.